Secretária Joana, um prazer recebê-la aqui na bancada do nosso programa Sertão Notícias da Rádio Cultura. Seja bem-vinda. Deixa eu ver. Boa Agora tarde. já é boa tarde. Boa tarde, né? é hora do almoço. Mas dizem que a gente só dá boa tarde depois que almoça, né? Exata, Então, como eu já ouvi não esse ditado. consegui almoçar ainda, então é bom dia. É um prazer, Tony, estar aqui, né? Também contigo, né? E com todos os telespectadores. Quero pedir desculpa, realmente, semana passada eu estava para vir com Gabriela, né? Isso, exatamente. A gente tem feito um trabalho em conjunto muito bom, né? De planejar, eu planejo, ela executa, então a gente tem essa sintonia. A gente tem essa sintonia muito legal mesmo. Então, outro dia a gente deu uma entrevista a Maia, eu e ela, e Márcia gostou muito e disse que era aquela dupla lá. Muito bem. Né? E aí eu vinha realmente com ela, mas não foi possível. Minha mãe teve um probleminha de saúde. Mas aí hoje está bem, né? Graças a Deus. Tá bem, graças a Deus. Hoje estou aqui, né, para falar especificamente sobre o orçamento participativo, para que a população possa nos ajudar nesse processo. Muito bem. Para quem não tem conhecimento, o orçamento participativo já vem sendo realizado desde o primeiro ano de mandato da prefeita Márcia Conrado, né? Resolveu fazer essa escuta da população. Em linhas gerais, secretária, para explicar, né, para a população de que maneira o governo capta, né, essas informações e começa a executar, ou seja, recebe aquelas demandas que chegam através do orçamento e começa então a planejar, né, que é a função da sua secretaria, que tem uma função de então fazer esse planejamento. Então, como é que funciona o orçamento para quem está ouvindo, por exemplo, sobre ele agora, né? Apesar de que já tem 3 anos que está sendo feito. Eu acho que primeiro, didaticamente, é importante dizer o que é o orçamento, né? O orçamento, ele é uma lei que ele vai autorizar os gastos, né? Ou seja, é um instrumento muito importante, porque aquilo que não estiver lá no orçamento não pode ser realizado. Então, o poder público, no caso o município, né? Ele só vai poder gastar com aquilo que está no orçamento. Para que a gente possa gastar corretamente, a gente planeja esses gastos, né? A gente tem, então, uma estimativa da receita a ser recebida. A gente sabe que nunca a gente vai ter recurso suficiente para atender todas as demandas. Então, lá na pré-candidatura de Márcia, né? Na pré-candidatura, depois na candidatura, Márcia já começou esse processo quando ela planejou, ela formalizou seu plano de governo também com essa oitiva. Não sei se, né, a população lembra, mas a gente estava em época de pandemia, lá em 2020, mas a gente foi criado um canal virtual para ouvir, foram feitos lives que as pessoas podiam participar e dar sua opinião, e a partir dali a gente conseguiu fazer o plano de governo que está sendo executado nesses 3 anos dela, e também vai ficar para o primeiro ano da próxima gestão. Quando Márcia ganhou, e aí eu fui chamada para a secretária de planejamento, ela disse que queria continuar essa ouvida, né? E que isso se chama orçamento participativo. É na hora de você planejar o orçamento, você chamar a população para participar desse planejamento. Para dizer, para a população colocar, apontar as necessidades que ela tem. Assim como a gente também utiliza esse momento para avaliar aquilo que a gente já oferta. Então, esse instrumento, que é um questionário que a gente disponibiliza, ele está no site da prefeitura hoje, né? Ele foi inserido no site desde o dia 15 de maio, e ele vai estar disponível até o dia 15 de julho, né? Lá no site da prefeitura. Então, quem quiser acessar, entra lá no site, ele já está na primeira página, né? Aí clica lá no acesso, vai direto pro questionário, responde e via lá mesmo, a gente já está respondendo mais, já está recebendo mais uma participação.
Então, a gente passa esses 2 meses escolhendo isso, mas a gente também não está se resumindo ao site, né? A gente produziu material de divulgação, nós estamos fazendo reuniões setoriais. Eu vou dar um exemplo. Nossa primeira reunião, que foi agora, segunda-feira, nós aproveitamos a reunião do Conselho Rural, onde tinham mais de 50 presidentes de associações rurais. Fomos até lá, explicamos, pedimos a ajuda deles para divulgar nas suas associações. A minha equipe já respondeu com eles lá. Também nos prontificamos de domingo a domingo, o horário que eles quiserem marcar uma visita nossa à associação, a gente vai também. Já na quarta-feira, a gente teve reunião com os agentes comunitários de saúde que conseguem chegar lá na casa de cada cidadão. Pedimos a eles a colaboração para eles levarem esse panfleto, para eles incentivarem as pessoas a participar. Fizemos com eles lá também para que eles pudessem ver como era e poder orientar as pessoas. Ontem, na quinta, tivemos reuniões com as coordenações da assistência, de todos os equipamentos da assistência, para que eles também pudessem colaborar com a gente, que eles fazem visita nas casas, levar e auxiliar as pessoas a responderem. Hoje a gente está com um mutirão na policlínica, hoje e amanhã. E aí a gente foi à policlínica para aproveitar as pessoas lá e também colher essas opiniões, né? Então, além da gente estar divulgando, a gente está indo, a gente vai marcar reuniões com todos os segmentos de empresários, de comerciantes. Temos um cronograma para visitar as escolas estaduais de ensino médio, para a gente ouvir o nosso jovem, né? Então, a gente vem fazendo isso desde 2021. Em 2021 a gente ouviu 2.700 pessoas, 2022 3.500, 2023, 5.100 pessoas. Então, vocês têm uma meta de aumentar, que está aumentando, né? A gente tem uma meta de aumentar e eu tenho uma promessa para a minha equipe, se aumentar. Muito bem. Agora, assim, claro, se você for colocar o universo da população de Serra Talhada, ainda é um número muito pequeno, em decorrência da população de 93 mil habitantes, quase 93 mil. Então, assim, é muito importante, gente. A gente está falando de você apontar o dedo e dizer, olha, eu acho que a minha rua merecia ter uma pracinha, eu acho que meu bairro merecia ter uma quadra. Então, assim, você vai colocar, né, o que você acha que é necessário para contemplar onde você mora. Olha, aqui eu acho que está falhando na saúde, né? Aqui eu acho que o atendimento não tá legal, né? Precisa de mais médicos. Então, o orçamento, gente, em trocando em miúdos é isso, você apontar qual é a sua necessidade, né? Isso, aí a gente é óbvio, né? A minha equipe vai analisar tudo isso, a gente faz um ranking daquelas solicitações, né? Que estão, e aí eu posso colocar aqui, pavimentação sempre eu já imaginava, já ia perguntar a você. Sempre é o nosso primeiro lugar, e aí é com base nessa informação, Tony, que a gente pode direcionar quando lá o nosso parlamentar chega e diz, eu tenho uma emenda, qual é a sua necessidade? A minha necessidade é pavimentação, e por isso que hoje a gente Então, na hora, o governo já sabe, quando o deputado chega e diz, olha, eu tenho uma emenda para destinar para Serra Talhada, e qual seria a área que você quer, né? Então, isso, aí a gente já consegue direcionar. Não é à toa que a gente houve isso desde 2021, essa grita pela pavimentação, que a gente hoje tem tramitando mais de 8 milhões de emenda parlamentar já na Caixa Econômica, em processo de aprovação. A gente tem a Valdemar ali também, já dado ordem de serviço. Temos o anel viário também, que vai dar continuidade naquela pavimentação. Por quê? Porque a gente escutou. A gente tem, por exemplo, todos os orçamentos, a questão do mercado público sempre foi corriqueiro. O Pereirão sempre Nos três últimos entrou... Sempre entrou, né? O Pereirão também sempre entrou. Aí, ano passado, Márcia consegue, com Fernando Monteiro, mais 1.500.000 para dar continuidade à reforma do Pereirão. Isso, o Pereirão tinha uma emenda do Caio, na época, e do Gonzaga. Isso, que está sendo executada agora. Isso, e tá ainda tem esse 1 milhão. Agora já temos 1,5 milhão, que está tramitando junto à agência financeira, que é a Caixa Econômica, para a gente dar continuidade na reforma de lá. Mas por quê? Porque a gente sabe, a população quer isso, a gente vai correr. Nós tivemos muito pedido de creche e foi com base nesse pedido que Márcia disse, não, vou abrir, mesmo que num imóvel locado, eu vou abrir mais vagas de creche. Aí colocamos lá o Tia Bel e foi com base nisso que a gente... A demanda é do IPCEP, né? O IPCEP é que tem essa demanda maior, né? E foi com base nisso também que a gente foi atrás, aprovamos mais uma creche
PAC, lá no Vanete Almeida, e agora mais 2 pelo estado, que vai ser uma na Coab e outra no IPCEP, já mais lá para onde a gente chama de Quintandinha, de IPCEP. Isso é I3, né? É IPCEP 3 já, isso, né? IPCEP 3, é. Então, é com base nessa oitiva que a gente... a minha equipe lá em planejamento analisa, envia para as secretarias também vão analisar tudo, né? Porque a gente tem essas informações e outras informações que precisam ser chocadas, que precisam ser alinhadas, e aí as secretarias devolvem para a Secretaria de Planejamento as demandas, a gente junta tudo e produz o projeto de lei que tem que ir para a Câmara de Vereadores até o dia 5 de outubro. Que é a lei orçamentária. Que é a lei orçamentária. Por quê? Porque a gente só vai poder aplicar o recurso naquilo que estiver aprovado lá na lei orçamentária. Muita gente às vezes até não entende, né, secretária, que a lei orçamentária não quer dizer que você vai gastar aquele valor, mas é uma estimativa, né, de que você pode gastar. Só que se não tiver lá, aí não pode. Exatamente. Eu posso ter cofres cheios de recursos, mas se não tiver a lei autorizando, o dinheiro vai ficar lá, eu não vou poder gastar. Né? Então, ela é imprescindível para autorizar o governo a gastar. Agora, é óbvio, ela parte de um planejamento. Quando a gente planeja, a gente quer X. Às vezes, eu não consigo fazer todo aquele, né? E às vezes não, quase sempre, porque isso vai depender da chegada do recurso, mas eu sei o que eu pretendo fazer e eu sei de acordo com a realidade daquela população que eu vou atender. Porque eu a ouvi e eu sei qual é a necessidade. É óbvio que tem muita coisa que a população apenas ratifica, porque a gente já sabe, mas a gente legitima, vamos dizer assim. A gente já sabe que precisa de pavimentação. É dado, né? É um dado concreto, né? Isso, você tem um percentual ali de que isso reforça, né? Reforça, que diz, não, o que eu quero é isso mesmo. Então, a gente sabe, falta, né? A gente tem que atuar lá no recapeamento e mais pavimentação. Mas quando a população diz, aquilo fica legitimado. Por quê? Porque a gente vai ter que fazer escolhas, né? E aí a gente faz a escolha de acordo com a população, que como Márcia diz, se eu escuto a população, a tendência é eu errar menos. Isso é verdade. Quem escuta mais o povo, realmente o erro é bem menor, né? Você está respaldado ali a população que pediu, né, a determinada ação. E aí, em relação a tudo isso, né? Já tem 3 anos que é realizado o orçamento participativo, conseguiu realmente tirar todas essas demandas que foram levantadas pela população, elas conseguiram sair do papel, né? O governo conseguiu dar resposta para essas pessoas? Tudo a gente não consegue. Eu vou dar exemplos, né? A gente tem, a CAGEP sempre pede quadra, praça, só que lá a gente tem dificuldade de terreno. O município não tem terreno lá na localidade, né? Então, assim, às vezes está lá e a gente tem as dificuldades de fato e burocráticas para atender. Mas a gente sabe e vai correr atrás para atender, né? Então, o fato de a gente ter ouvido e até ter colocado na lei não significa exatamente que vai acontecer, mas que a gente vai caminhar para que isso aconteça. Mas às vezes a gente se depara com certas dificuldades. Mas eu posso dizer, olha, o mercado público a gente estava lá e a gente conseguiu. A reforma da Praça do Bom Jesus estava lá. A comunidade de Serrinha pediu aquela praça que a gente entregou agora há pouco tempo. Como eu disse, tem pedido de creche, a gente correu atrás, conseguiu aprovar, né? Então a gente já tem muitos exemplos de solicitações que estiveram no orçamento participativo e que a gente já consegue. Às vezes também a gente ouviu lá em 2021, 2022 e não conseguiu fazer porque demanda mais recurso, demanda um procedimento que é mais complexo, porque a gente sabe também que o poder público ele é bem burocrático, né? Mas diferente, é muito diferente setor privado para setor público. Tudo no público tem uma licitação, né? Tem uma autorização. Por exemplo, emenda parlamentar mesmo é um sufoco para sair quando é numa caixa econômica, que precisa de medição e um fiscal tem que ir lá e ruim, então, quando né? eu falo aqui que está tramitando lá um convênio de 8 milhões, aí às vezes as pessoas podem pensar, eita, vai chegar esses 8 milhões. Não é assim. Quando a gente assinar o convênio,
libera um primeiro recurso que só é 30%, aí você vai executar aqueles 30%, a Caixa Econômica vai vir, ela vai medir, ela vai fiscalizar. Quando ela disser que está tudo ok, a gente vai acionar o Ministério para liberar a próxima parcela. E assim vai, né? Até o final. Então, a gente não... Eu falo, às vezes, para meus alunos na sala de aula, né? Quando a gente fala de orçamento, a gente está falando do abstrato. 300 milhões o orçamento. Não existe 300 milhões nas contas do município. Existe 300 milhões de previsão dessa receita chegar, que vai chegando aos poucos e a gente vai executando à medida que essa receita vai entrando, né? Porque orçamento é planejamento, dinheiro é financeiro. Muito bem. Secretária Joana, como é que vocês pretendem, então, tentar aumentar essa marca de mais de 5 mil pessoas que já tiveram participando no ano passado? Vocês pretendem fazer mais visitas? Claro, a divulgação é muito importante. As pessoas também têm que interessar, acho que é muito importante isso, né? Ir lá, baixar aquele formulário e colocar também lá como é que você está avaliando e o que é que você acha que precisa melhorar no município, obviamente. E eu sei que muita gente vai estar cobrando novamente pavimentação, que a cidade cresce muito. Por exemplo, quando a secretária esteve aqui, chegou a demanda do bairro Universitário 2, que eu nem sabia que já existia, né? Então tem o Universitário 2, né, que já está precisando, né, de pavimentação. Tem o Jardim das Oliveiras, que é um outro bairro que precisa da intervenção, é um bairro novo também, que precisa também, né? O IPCEP cresce muito, né? Precisa de infraestrutura, e a gente tem hoje uma grande demanda, que é o que chega aqui. A gente acaba sendo também o respaldo um pouquinho da demanda da população que chega pra gente, né? Que é a questão do recapeamento de ruas, né? A gente tem ali o Anel Viário, o bairro IPCEP e Vila Bela, que são os bairros hoje que enfrentam um problema com buracos, né? No asfalto, né? E que o município está tentando, eu já vi que está tentando em algumas localidades resolver. Já foi trocado asfalto por paralelepípedo, né, pelo calçamento. Então provavelmente deve, né, vai aparecer muito essa demanda. Mas aí, claro, como a própria secretária colocou, vocês têm conhecimento que necessita de uma intervenção, mas quando a população também vai lá e coloca, né, fortalece os dados, e aí fica até melhor, né, para que vocês possam ir em busca de recursos, né? É óbvio que a gente não vai conseguir chegar 100% em todos os lugares, né? Então a gente trabalha. A primeira questão em relação a essa pavimentação foi a gente analisar o processo em que essa pavimentação foi feita no passado, né? Porque se a gente vai lá, ia lá, tapava o buraco, daqui a pouco tava o buraco novamente, né? Então, um estudo que foi feito, Márcia pediu, verifique o que aconteceu. A base dessa pavimentação, ela não foi feita da forma correta. Então, não adianta você vir com asfalto, passar por cima, né? E achar que vai ficar tudo ok. Eu vi que vocês tiveram que derrubar uma rua, essa rua que liga ali até ali o Tunas, né? Isso. Tem uma via ali que ela foi totalmente refeita, arrancou todo o asfalto. Do zero, né? E aí também é escolhida qual é a melhor pavimentação aqui, é o paralelo ou é o asfalto? Porque isso depende muito do solo, depende muito se é uma rua que tem uma queda d'água, uma passagem d'água, ali né? Ali isso. Vem a água dá a beber e desce ali, né? Isso. Então, para quê? Para que a gente tenha cuidado com o uso do dinheiro público, né? Porque não adianta a gente estar colocando lá numa obra e daqui a pouco a obra está deteriorada. Então, a gente pede para a população que tenha um pouco mais de paciência, que essa intervenção da forma correta, ela custa mais, ela é mais dispendiosa, mas a pretensão é que, dentro dos recursos disponíveis que a gente tiver, a gente chegue ao máximo que a gente puder chegar com a qualidade que deve ser feita, né? Sem então, dúvida. Novamente, é importante que a população entenda que os recursos são escassos e as necessidades são quase que infinitas. Por isso que a gente precisa eleger prioridades e saber onde atender e o que atender, para que a gente possa aplicar o recurso de forma eficiente e fazer mais
ter mais resultado com menos recursos e poder chegar a mais pessoas, a mais necessidades. Essa é a ideia, né, tanto do orçamento participativo como de todo o trabalho que a gente tem de analisar tudo isso, de analisar também quais são os projetos que os ministérios têm que a gente pode buscar para atender a essa necessidade. Porque se eu não sei o que eu tenho, eu não sei para onde ir, qualquer coisa serve, né? Eu preciso primeiro saber o que eu preciso fazer para poder buscar onde tem a forma de atender. Então, o orçamento participativo, ele faz essa diferença, né? Olha, já tem gente dizendo aqui, olha, Jardim das Oliveiras merece uma creche, né? Outro ouvinte colocou, pede para olhar mais também para o Borborema, né? Do outro lado da BR, é muito pobre em estruturas de governo. Então, é uma oportunidade para essas pessoas aqui também elencarem o que é que necessita, né? Na opinião delas, o que é que precisa nessas localidades, né? Colocar no orçamento lá, né? É importante que a comunidade do Jardim das Oliveiras, e eu sou uma das moradoras lá do Jardim das Oliveiras, né? Conhece a realidade, né, secretária? Conheça a realidade de lá. É importante que a comunidade incentive uns aos outros para ir lá responder e colocar lá essa demanda, porque é óbvio que a quantidade de pessoas que pedem faz muita diferença. Como eu disse, é a maioria que vai nos dizer qual é a necessidade mais prioritária para a gente atender. Nesses 8 milhões, a gente não atende o Jardim das Oliveiras ainda, né? A gente vai atender com esses 8 milhões IPSEP, Caxixola, a Coab ali, onde a gente chama sem teto, né? Mas, assim, a nossa petição é no próximo recurso que a gente puder buscar para a pavimentação, aí o Jardim das Oliveiras já está no radar para ser atendido com pavimentação, com certeza. Secretária, para a gente fechar aqui, então, como é que as pessoas podem fazer então para começar a responder o questionário? Vai em busca aonde, só para a gente ratificar mais ainda as informações? De casa, de forma bem acomodada, só entrar no site da prefeitura, né? Vai lá no Google mesmo, bota o site da prefeitura de Serra Talhada. Entrou no site, vai estar na primeira página. Tem lá um ícone, acesse, você vai direto para o questionário. Mas, como eu disse, a gente está fazendo a busca ativa. Então, em todos os postos de saúde vai ter lá um cartaz. No cartaz tem um QR Code. Você colocou o celular ali no QR Code, já vai direto para o questionário e já envia. Também nos demais equipamentos, a gente vai até as escolas. A gente espera também que, por exemplo, os alunos, eles sejam multiplicadores, eles levam para casa. A gente está distribuindo um panfletozinho também, onde tem o QR Code. Então, a gente espera que com essas nossas visitas, isso se multiplique na cidade toda e as pessoas tenham essa vontade de participar. Depois dos 2 meses, que termina no dia 15 de julho, a aplicação, né, desse questionário, aí a gente tem aí uns 30 dias para poder analisar tudo isso, passar para as secretarias analisarem junto com outras informações que elas têm, nos passar as propostas, aí a gente faz uma audiência pública, onde nós vamos divulgar também e gostaríamos que a população ela também estivesse nesse momento. É importante, né? Importante cobrar, importante exigir que o governo chegue realmente com ações, mas é importante também participar, né? Participar. A gente tira muito isso pelas reuniões da Câmara de Vereadores, né? Muita gente cobra dos vereadores e tudo mais, mas quando você vai olhar lá na Câmara, são 5, 6 pessoas que estão lá para poder olhar, ver qual é o projeto que o vereador está colocando. Se não fossem as transmissões de rádio, né, as pessoas não teriam nem noção do trabalho do legislativo. É a mesma coisa. Todo mundo cobra. A minha rua está com buraco e não fazem nada, né? E aí, cadê o município? E quando você tem essa oportunidade de fazer essa cobrança formal, né, formalizada, aí, e quando você vai lá é convocado para audiência pública para falar de melhorias do coletivo, aí você não vai. Então fica difícil, né? Então é importante cobrar, gente. Como cidadão, pagador de impostos, nós temos esse papel, né? Nós temos deveres, temos direitos,
O nosso dever também é participar desses momentos, que aí você consegue fazer a cobrança também. Isso é muito importante. Isso. Não se resumir ao exercício da cidadania apenas ao voto, né? A nossa própria Constituição, ela fala do voto, ela diz que o voto é a forma do povo exercer esse poder. Sufrágio universal, né? Isso, né? Mas ela também fala da necessidade da população participar mais ativamente. Ela coloca até o orçamento participativo mesmo como uma diretriz para isso, né? Que a população precisa participar, tanto na formulação das políticas, e esse é o momento, como também na fiscalização, na cobrança. Agora, não adianta só eu cobrar se na hora de formalizar eu fui chamado para participar e eu não fui, né? Então, é um processo, é óbvio que a gente também, Tony, não pode condenar a população, porque isso é um processo de educação cidadã, né? E a gente vai construindo isso aos poucos. Sem dúvida. Nós estamos, né, pela vontade da nossa prefeita, né, que é uma pessoa que gosta de estar junto do povo, que gosta de ouvir o povo. A gente está nesse trabalho de buscar. Hoje, por exemplo, ontem, desde de terça, que fizemos a reunião com os agentes de saúde, que eu senti que as pessoas estão despertando mais, né? Elas estão mais atentas. Hoje lá a gente tinha para mais de 150 pessoas na policlínica. Eu fui lá, falei para todas elas e vi o quanto elas estavam prestando atenção no que eu estava falando. Isso é muito bom, passa uma sensação de que a população está entendendo, né, o que o governo quer. Joana, minha querida, muito obrigado por ter vindo, né, ter falado sobre isso, muito importante essa pauta, e que a população, né, realmente participe com muito afinco, né, com muita vontade desse orçamento participativo. Muito obrigado, e a gente está aqui à disposição. Vamos querer saber depois, quando no final, né, quais são os dados, né, que o município obteve com essa escuta. Sim, né? Na audiência, vou chamar vocês para participarem, né? Porque lá vocês já podem. E depois também a gente pode vir fazer uma prestação de conta, sem problema. Estamos abertos e a secretaria também está aberta para qualquer meio de comunicação. Na verdade, vocês são uma ponte entre a gente e a população, né? É verdade. É o próprio direito aí, né, de informação. Muito bem. Conversamos aqui com a secretária Joana Alves.